Olá pessoal, estamos de volta. Nesta aula vamos falar aqui, vamos entender o problema do map state to props, aquele problema que a gente falou antes, do motivo, a motivação para poder usar o reselect, tá? Então antes de instalar o reselect, vamos primeiro falar vamos primeiro entender o que está acontecendo, tá? Então espera um pouquinho aí antes da gente instalar o reselect. Então a gente falou aqui anteriormente que o map state to props aqui, tá? Então essa função que pega o state do Redux, né? E você injeta propriedades para selecionar parte do estado que você quer que seja utilizado no componente. Agora, toda vez que esse state do Redux mudar, o map state to props vai ser chamado novamente. Agora, pode ser que o state, você se lembra, o state do Redux, ele armazena todos os dados do aplicativo. Não é só essa parte das bandas, é tudo mesmo, né? Você lembra? Tudo mesmo. Então, se alguns dados que forem relacionados à banda mudar, obviamente você quer que esse cara seja executado novamente. Faz sentido. Agora, se você tiver dados que forem não relacionados a essa página aqui de bandas, por exemplo. Então, essa página não depende daqueles dados. Então, mas se aqueles dados mudarem, o estado total do Redux vai mudar. Por causa disso, vai chamar o map state props novamente. Agora, se você tivesse uma computação intensiva em um desses seletores, por exemplo, você está fazendo um cálculo que envolve muito processamento, então é pesado, leva tempo. Então, você faz uma vez, está certo, precisa fazer uma vez. Mas aí, se o estado do Redux mudar, né, se tiver uma atualização, ele vai chamar o map state to props de novo. Por causa disso, vai chamar o seletor de novo. Quando chamar o seletor de novo, o seletor vai recalcular tudo aquilo novamente. Então, você tem o problema que você já resolveu, mas ele vai resolver o problema novamente. Então, é uma perca de tempo, perca de processamento, tempo de processamento. A gente não precisa resolver o problema de novo. O problema já foi resolvido, a gente não precisa recalcular. Então esse é o problema aqui que tem nos seletores. E essa é a motivação para usar o reselect. A biblioteca reselect lhe permite a criação de seletores memorizados. Significa que o reselect vai criar um seletor que, dada uma entrada que já foi recebida anteriormente, o reselect vai armazenar a solução daquele problema, porque ele espera que a mesma entrada vai dar a mesma saída, tá? Então, como ele já resolveu aquele problema, ele vai armazenar a solução do problema. E toda vez que o map state prop for chamado novamente, aquele seletor memorizado vai olhar e ver, já fiz já resolvi esse problema, não preciso recalcular. Está aqui a solução. Ele vai usar o valor da solução que foi calculada anteriormente. Então a gente vê que realmente o map state to props está sendo chamado toda vez que o state do Redux muda. A gente vai escrever uns console logs aqui para ver o que está acontecendo por trás de tudo, tá? Então vamos aqui começar do lista de bandas. No render aqui, do lista de bandas, antes do return vou dar o console log, vou dizer o nome do componente, seguido do nome do método. Jogo da velha, o nome do método, vou dizer que foi chamado, tá? Note que vai ser chamado uma vez, do lado esquerdo, tá certo? Agora eu vou adicionar um botão aqui, tá? Antes da lista, vou adicionar o button, tipo, type, button, para a gente poder clicar esse botão, clica aqui, e esse botão vai emitir uma ação. Essa ação vai ser lidada no reducer, e a gente vai
modificar o estado do Redux. Essa modificação do estado vai causar a chamada do map_state_props novamente. Tá? Então, vou adicionar um onClick. Vou definir o método no lista de bandas chamado onClick, mesmo nome. Tá? Deixa eu abrir aqui, escrever onClick. Vou dar o console.log aqui também. Lista de bandas, onClick. Salvar. Botar o botão lá, se eu clicar, vai dar o console.log. Tá? Então aqui a gente vai emitir uma ação. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente usou o connect. Então, o lista de bandas está conectado ao Redux. Se você for no render aqui, e eu adicionar this.props no console.log, você vai ver que o lista de bandas recebe as seguintes props. Você lembra que recebe bandas, né? A gente já sabia disso. Mas recebe também o método dispatch do Redux para a gente poder emitir ações, despachar ações, tá? Então a gente vai usar esse cara, this.props, dispatch, e passa um objeto, descreve a ação. A ação sempre tem pelo menos o propriedade type, e eu vou dizer a ação de, sei lá, qualquer modificar estado, tá? Tá? E fazer assim, tá? E se você quiser adicionar mais negócio, vou botar payload, botar qualquer coisa aqui, sei lá, nova data, por exemplo. Tá? Então eu vou emitir essa ação de tipo modificar o estado e vou botar como um payload aqui, uma nova data. Quando você der o onClick, clicar o botão. Agora, para poder clicar esse cara, vamos dar o bind no constructor, senão ele vai dar problema quando você se referir ao this dentro do onClick. Superprops, this onClick, bind this. Vamos lá, clica aqui, tá? Clica aqui, certo? Mas agora a gente tem que lidar com essa ação, porque a ação foi emitida, mas não está sendo lidada no Reducer. Vai lá no reduce.js, no Reducer aqui não tem nada, então eu vou botar, se a action.type, né, o tipo de ação for modificar estado, nós queremos retornar um novo estado, tá? Então eu vou dar o return um objeto, que copia as propriedades do estado anterior e adiciona nova propriedade, tá? Eu só vou dizer, sei lá, a nova propriedade aqui vai ser o action.payload, aquela data, tá? Para você aqui, clicar, tudo certo. Se você quiser verificar se nova propriedade realmente foi mudada, você pode ir no lista de bandas e injetar a propriedade no map_state_props aqui, chamada nova propriedade. Vai ser state.nova propriedade, só para verificar lá no console.log que realmente apareceu. Note que inicialmente não tem nada. Clique aqui, nova propriedade virou date. Legal. Vamos lá botar um console.log aqui no map_state_props para ver se realmente é chamada novamente essa função. E também no seletor banda seletor, lá no seletor.js, banda seletor, eu vou dar um console.log. Salvar aqui. Vamos olhar os console.logs. Inicialmente, o map_state_props é chamado. E o seletor de banda é chamado.
Finalmente, o lista de bandas é renderizado. Aí a gente clica o botão. Depois disso, o botão é clicado. Map State to Props. Olha aqui. Chamado novamente. O seletor é chamado novamente. Lista de bandas. Tudo certo. Nova propriedade aqui mudou. Tá? Então, se você continuar a fazer isso, note que sempre fica chamando o Map State to Props e o seletor. Mas vamos supor que essa nova propriedade, vou comentar aqui, tá? Não seja relacionada a esse componente, embora que esteja lá no estado do Redux, né? Vamos supor que a gente não depende desse cara. Mas se eu clicar aqui o botão para poder emitir a ação que vai setar a nova propriedade, fica sempre chamando o banda seletor o map state to props. Por quê? Porque o estado do Redux mudou. O estado tem tudo. Mesmo que a gente só use a parte daquele estado, ele ainda vai chamar o map state to props. Se o banda seletor ou qualquer outro seletor que a gente está usando aqui fosse um seletor que fizesse computação intensiva, que demora, que leva muito processamento, não é legal de fazer isso de novo, porque a gente já fez a computação, né? Aquele mesmo problema que a gente já falou. Então, para isso a gente precisa fazer a memorização. Agora, você pode fazer isso manualmente, mas eu vou te ensinar como fazer usando o reselect. Tá? Se fosse manualmente, você teria que ir lá no seletor. No seu seletor, você teria que checar, armazenar o cálculo. Por exemplo, esse seletor faz uns cálculos aqui no corpo dele. Naquela primeira vez que você fizer o cálculo, você pega o resultado, armazena em alguma estrutura, uma estrutura de armazenamento de resultados anteriores. Por exemplo, um objeto. Aí, se você chamar o banda seletor novamente, você checaria com essa entrada aqui, nesse caso, com o banda hash e os IDs, se eles forem os mesmos, tá? Se a entrada for a mesma, eu olho naquela tabela, eu já fiz esse problema com essa mesma entrada, tá? De bandas e hash e ID. A solução, valor tá aqui. Eu vou usar esse valor, pronto, tá aí. Essa é o retorno do seletor, porque eu já computei e não preciso fazer isso novamente. Então ele só pega o resultado na mesma hora, em vez de partir para os cálculos novamente. Tá? Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai usar o reselect, que vai fazer isso tudo para a gente. Então, por essa aula é só, e até a próxima.